Então, vamos lá, pessoal, voltamos aqui então, né? Voltamos à parte de tabelas. A gente parou na condição de venda. Vamos partir daqui, tá? Condição de venda. Quando eu for faturar, tirar um pedido de venda no sistema, nós temos duas condições. A primeira que a gente já criou, que é a tabela de forma, e a tabela de condição de venda. Elas são, vamos dizer assim, suplementares, tá? Então, vamos lá. Vamos criar aqui uma condição à vista. Condição à vista, valor porcentagem. Incide algum valor sobre a operação? Valor percentual? Não, à vista eu não vou cobrar nada. Tem acréscimo de desconto? Não tem nada. Valor zerado, vinculado ao prazo 2. Tá? Eu vou explicar o prazo na sequência. Então ela está vinculada a uma outra tabela. Tá? Dá uma limpadinha aqui para poder consultar. O que seria prazo 2? Prazo 2 é 0 dias. Então eu estou vinculando o quê? Uma condição de venda. Condição de venda à vista. Estou vinculando a condição de venda à vista, não tem acréscimo nem desconto, ao prazo 2, né, que seria 0 dias. Isso significa o quê? Que quando eu fizer o faturamento desse pedido, eu vou estar, se eu colocar a condição 1 de venda, eu vou estar falando que é uma venda à vista, não estou falando em forma de pagamento, estou falando em venda, condição de venda. Eu vou pegar uma venda à vista, não tem acréscimo e vou jogar ela para 0 dias. Tá? Então essa é a situação inicial. A outra situação, vamos pegar uma outra situação, eu saí aqui, vamos pegar uma situação, prazo 28 dias. Prazo 28 dias. Tem o quê? Tem valor percentual. Tem algum acréscimo? Tem um acréscimo aqui, prazo 28 dias eu uso o boleto bancário. Então a taxa do boleto é 4,50, eu vou colocar valor, acréscimo de 4,50 e vou vincular o prazo 3. O que seria o prazo 3? O prazo 3 seria aqui 10, 30 dias. Não seria o prazo 3. Então eu vou criar o prazo 5, 28 dias. Então vou criar aqui o prazo 5, inserir o prazo 5 e o prazo 5 será 28 dias. Tá? Eu pergunto aqui também, vou aplicar algum índice sobre cada parcela? Né? Vai ter índice no tipo valor ou porcentagem sobre cada parcela? Não vai ter valor em índice, valor parcela. Simplesmente eu vou vincular o prazo 5 aqui. Então o prazo 5, né, vou escolher aqui na minha tabela, 28 dias. Então quando eu faturar 28 dias, vai estar vinculado ao prazo 5, que na verdade é 28 dias direto. Tá? E vai ter um acréscimo de 4,50. Então se o valor da venda é R$100, vai R$104,50, beleza? Vou pegar uma outra condição aqui. Parcelado 10,30. Vamos ver se tem alguma coisa aqui parcelado. Parcelado 10, 30 dias. Então vou criar parcelado 10, 30. Vai ter um acréscimo de R$9, porque são 2 boletos que eu vou ter que faturar. E está vinculado ao prazo 3. O que seria o prazo 3? 10, 30. Se eu for criar uma condição 10, 30, 90, eu vou criar aqui. Se eu criar 10, 30 e eu estou usando essa condição para 2 vezes para alguma condição de venda, se eu for criar uma condição 10, 30, 90, eu teria que criar um outro código aqui. Então, código 6, por exemplo, 10 dias, código 6, 30 dias, código 6, 90 dias. Vamos fazer isso aí para a gente poder entender como funciona. Então, esse prazo 30, ele está vinculado, né, ao prazo 10, 30, vinculado a essas duas formas aqui. Então, ele está vinculado 2 boletos, R$9 de acréscimo, a 2 condições. Então, o que o sistema vai fazer, na verdade? Ele vai pegar, ler a tabela, a condição de venda e ver o prazo. 10, 30. Então, automaticamente, ele sabe que é 2 vezes. Então, ele vai pegar o valor, acrescer R$9 e dividir em 2 vezes. Para essa data, 10 dias após a primeira, do dado do faturamento, e 30 dias após a segunda. Entendeu? Então aqui a gente não está... É uma tabela flexível. Vamos imaginar que eu queira criar aqui, vamos criar aqui uma tabela, uma condição nova, por exemplo, 4 vezes. Né? Então, vamos criar uma condição aqui. Prazo 4 vezes boleto, por exemplo. Certo? Vou dividir em 4 vezes. Tem valor, tem um acréscimo, então vamos cobrar R$16 de acréscimo por causa do boleto, que eu vou ter que emitir. E qual é o prazo? O prazo não existe, eu não tenho nenhuma condição 4 vezes aqui repetindo, né? Então eu vou criar uma condição agora. Primeiro pagamento para 30 dias, por exemplo. Então prazo 6, próxima tabela que estou criando. Então prazo 6. Primeira parcela, 30 dias. Não tem acréscimo na parcela. Já estou criando o acréscimo lá na condição geral, né? Registro salvo. Prazo 6. 60 dias, também não tem acréscimo. Vou criar de novo, prazo 6, 90 dias, também não tem. E prazo 6, 120 dias.
O que aconteceu na minha tabela? Eu criei 30, 60, 90, 120. E vou vincular esse prazo à minha tabela lá, a minha tabela aqui de entrada. Então, vou vincular essa condição de venda, que eu estou criando agora, ao prazo 6. Então, vamos pegar aqui, vincular o prazo 6 e vinculei o prazo 6. Então, o que aconteceu nessa situação? Ó, o prazo que eu criei agora, prazo 4 vezes boleto, que é a condição de venda 97, né? A condição de venda 97 está vinculado aqui a R$16 de acréscimo e 4 vezes no boleto. Então, se perceba que eu posso criar aqui a forma que eu queira. Eu consigo criar a forma que eu quiser aqui, porque o que justifica a condição de faturamento é o prazo. Você criando o prazo ali, automaticamente você vai estar criando já a sua própria tabela de condição de venda. Então é bem versátil essa parte aqui. Tá? E você pode colocar valor aqui de acréscimo. Se quiser valor de acréscimo na parcela, você pode colocar índice na parcela. Ele vai fazer essas correções automaticamente. Bom, aí depois, já falei, né, criei prazo e condição, a gente falou das duas. Setor e área de atuação, né, é mais ou menos o que a gente vai definir aqui, né, por exemplo, vamos pegar aqui, o setor 1, né, tem segmentos que funcionam assim. O setor 1 por exemplo, registro, quem atende? O vendedor 1. Então o setor fica amarrado à atuação de determinado vendedor. Como o cliente está amarrado à área de atuação, automaticamente, se eu fizer um controle de rota, atendimento, ou até mesmo verificação de desempenho de venda por área, eu vou conseguir amarrar cliente, representante, né, e o setor específico que eu quero apurar. Então serve para isso. Na hora que você vai cadastrar o cliente, você vai informar a área de atuação dele. O cliente aqui no cadastro, né, manutenção, vai pedir, ó, ele pede aqui a área de atuação, e o vendedor que, na verdade, vai estar carregado aqui como sendo o mesmo vendedor, né, ou esse aqui você pode interpretar como se for o vendedor que ativou a carteira desse cliente. Então é um apoio, uma tabela de apoio a tabela de apoio à base de cliente, tá? Isso serve para, na verdade, você saber rota, atendimento, puxar um financeiro por área de atuação, para poder efetuar a cobrança só naquela localização. É um negócio interessante que compensa, depende do ramo de atividade, perder um tempinho para poder fazer essa amarração através dessa tabela. Setor de armazenagem. Você vai aqui atender a necessidade do seu estoque, tá? Então ele só serve para isso, para dizer, na hora que você for cadastrar a mercadoria, se você tiver determinado aqui vários setores, ele vai pedir para você informar um setor, e aí você pode informar se você está na prateleira A, na prateleira B. A Autopeça usa muito esse critério para poder localizar a mercadoria dentro da sua estrutura de armazenagem, né? Para facilitar a localização, principalmente para ajudar quem está novo na empresa, um vendedor novo, não sabe localizar, então ele vai poder fazer a amarração pelo setor específico, onde se encontra a mercadoria dentro da loja. Perceba que quando eu estou falando de tabela de apoio, é assim, se tiver criado aqui como um setor genérico, geral, e você vincular na hora produto ao geral, boa, vai estar geral lá, tá? Não há necessidade de você cadastrar aqui vários setores só por cadastrar. É interessante, isso aqui funciona para ajudar em alguns critérios e em segmentos que compliquem, que tem muita mercadoria e você não sabe onde está a localização daquela mercadoria dentro da sua área de almoxarifado, estoque e tal. Então é importante você, de repente, estar criando essa tabela aqui para auxiliar no cadastro do produto. Os colaboradores e técnicos, né? Para quem vai usar a parte de atendimento OS, né? Precisa ter o técnico cadastrado. É um cadastro básico, né? Quando for abrir uma ordem de serviço, da assistência técnica ou de repente auto center, né? Que seria um consultor técnico que vai mexer no carro. Esse consultor aqui vai ser requisitado. Então existe uma tabela prévia que você cadastra aqui, que é o funcionário da sua empresa, ou colaborador, que você vai poder estar atrelando lá à sua OS. Aqui a configuração de comandas pré-venda, a gente está com um ambiente de configuração para comanda para poder utilizar smartphone e tablet, né? Ela integra junto com o sistema, então são o configurador desse periférico.
Nós temos o ambiente de contratos mensais, né, que aqui você define, por exemplo, no caso de empresa que gera mensalidade, né, ou gera um carnê anual. Então você define o contrato, cliente, se ele é do tipo mensalista ou anual, e aí toda vez que se você for gerar uma operação de contratual, vamos imaginar, eu emito mensalidade de software para X clientes ano. Ele está na minha base contratual, é do tipo mensalista, e a última database aqui que eu rodei o contrato dele. No que eu mando rodar o contrato, ele vai gerar no meu financeiro, no meu contas a receber, todas as parcelas automaticamente para esse cliente, sem precisar eu lançar isso manualmente, né? Boleto a boleto, um a um. Meu financeiro já vai ficar abastecido automaticamente, independente se a forma de pagamento é boleto, se a forma de pagamento é carteira, como seja ela. É a parte de equipamentos, né? Aqui equipamentos, se tiver configurado para assistência técnica que usa número de série, né, e modelo de equipamento, vamos usar essa parte aqui para vincular a ordem, vamos supor, manutenção de monitor, impressoras, tudo que você, ferramentas, né, tudo que você imaginar que você pode, se você presta serviço e tem número serial, você vai usar o serial aqui para determinar o modelo e proprietário, independente de quem trouxe a mercadoria, o proprietário da peça, tal, que vai ficar arquivado aqui no sistema, tá? Isso aqui vai ser usado a qualquer momento para auxiliar na parte de ordem de serviço. Veículos, tá? A parte de veículos, o pessoal que usa aí Auto Center e tal, né, usa a parte de veículos para atendimento. Então eu vou abrir uma ordem de serviço no Auto Center, né, não vai ser serial, vai ser placa do veículo e tal. E nós temos a opção aqui, ao check-in, né, que é um módulo que a gente tem de pré-atendimento, que é um outro software que você pode carregar pelo atendimento do vendedor, a prévia que é feita, já automaticamente trazer as informações que estão nessa prévia do vendedor da loja, né, o comprador da loja, principalmente se for revenda de veículo. Todo o check-in que ele faz lá já é abastecido na parte de cadastro de veículo aqui dentro. E temos aqui também as contas de receita e despesas, né, que são vinculadas, é um plano de contas que a gente monta, que é vinculado já, que vai ser vinculado ao histórico lá, como a gente estava falando, despesa de impostos, PIS e COFINS é do tipo conta de despesa. Então quando for lançar um título, né, vai ter um histórico de despesa de impostos lá, e essa conta de receita vai estar, essa conta de despesa vai estar vinculada lá, facilitando com que eu consiga ter um descritivo melhor, um fechamento melhor no final do mês. Então falamos aqui sobre as tabelas do sistema, né, todos os lugares que o sistema opera, tanto a parte financeira, a parte de venda, a parte de compra, a parte de integração com PDV, emissão de nota fiscal eletrônica, SPED fiscal, todas essas situações do sistema, em algum momento vai requerer alguma dessa tabela aqui, tá? Em algum momento ele vai solicitar. Se tiver cadastrado aqui, eu posso fazer a manutenção por aqui. Se não tiver, muito provavelmente aonde você esteja no sistema operando, vai requisitar que você cadastre e alimente por lá, e vai cair aqui dentro dessa tabela, que é onde você pode fazer a manutenção com mais facilidade. Tá? Fora essas tabelas, a gente deixou sem falar a tabela de classificação, que a gente vai falar posteriormente no caso da movimentação de estoque. Então, basicamente é isso.